Então, composto a igreja plenária, com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Cumprimento aos eminentes pares, doutor procurador, advogados presentes. E submeto a aprovação à ata 8.156. Não havendo qualquer manifestação, declaro aprovado. Em mesa para julgamento, uma continuação de julgamento. O 1 da pauta, representação por captação ilícita de sufrágio por arrecadação. Representante o Ministério Público e representado Júlio José de Campos. Foi o relator, doutor Zé Luiz Brazac, que julgou procedente o pedido para a cassação do mandato do representado, aplicando a multa e declarando inelegível por 8 anos. Doutor Samuel de Virgil julgou improcedente, afastando a inegibilidade, uma segunda vertente. Segundo vogal, o doutor Pedro acompanhou o relator, mas afastou a inegibilidade. O doutor Agamenon pediu vista. A averbação de impedimento do doutor Lídio e a guarda da desembargadora Maria Helena. Doutor Agamenon, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Eu pedi vista dos autos, como mencionei na sessão passada, em razão da divergência, principalmente na análise das provas colhidas nos autos, firmada tanto pelo relator e pelo terceiro vogal, quanto pelo segundo vogal. O voto, senhor presidente, ele está bem extenso e eu vou pedir vênia, se tiver interesse, que eu leia na íntegra, mas ele está à disposição de todos. Eu estou, em suma, acompanhando o voto relator com o aspecto que foi trazido pela divergência quanto à impossibilidade de declarar a inelegibilidade do representado. Então, meu voto diante das provas que foram por mim analisadas, eu estou acompanhando o relator no sentido da cassação do mandato do parlamentar relativo ao Play 2010 e multa no valor de 50 mil FIA, nos termos do artigo 30A e 41 da Lei das Eleições, deixando, entretanto, declarar sua inelegibilidade nos termos propostos pela divergência seguida pelo eminente segundo vogal. Os fundamentos do meu voto, basicamente, ele se atém aos fatos, aos fundamentos trazidos tanto pelo relator como pelo segundo vogal. Assim que eu voto, senhor presidente. Com voto, a desembargadora Maria Helena. Senhor presidente, eminentes pares, o representado traz uma preliminar e ausência de nexo de causalidade entre fatos narrados e a materialidade colhida. A meu sentir, o Ministério Público Eleitoral representou com base em informações e documentos colhidos reunidos na ação cautelar 3869-10-2010, que emergiu de uma denúncia anônima. Nós sabemos, por relato do eminente Dr. Brazac e por outros que me antecederam, que tudo começou com uma denúncia anônima de compra de votos que foram apurada regularmente pela Polícia Federal, conforme amplamente já demonstrado pelo doutor relator. Eu rejeito esta preliminar. Traz ainda o representado a outra preliminar de nulidade das provas, né, buscando a nulidade de todo o processo, dizendo serem espúria a materialidade colhida e colacionada aos autos. Digo eu que ela não é nem espúria nem clandestina, porque é alicerçada na ação cautelar já declinada, revestida, portanto, de legalidade, não há o que se falar em ilicitude e nulidade da representação. Eu, portanto, rejeito também. E com relação ao mérito, senhor presidente, que se alicerça
compra de votos, na correção de compra de votos no pleito de 2010, através de vales combustível e vale compras, né? Eu digo que se não bastasse todos os elementos carreados para os autos, um só já seria suficiente para resultar na procedência da representação, que é o fato da Superintendência do Ministério do Trabalho haver informado que não há registro de empregados em nome da Agropastoril Cedro Bom Limitada e do empreendimento Santa Laura, que seria a justificativa do representado que tais pessoas encontravam-se ali para receber os tais vales, mas estes em nome da Agropastoril Cedro Bom, em nome do qual é representante legal seu filho, Júlio Campos Neto, e da empreendimento Santa Laura, do qual o representante detém 90% das cotas. Então, só este fato por si só, e aliado ainda mais à quebra do sigilo bancário das empresas do representado, autorizada pelo ministro Fux, aponta que a baixa movimentação financeira no ano de 2009 se contrapõe ao volumoso movimento no ano das eleições em 2010. E com essas breves considerações, senhor presidente, eu estou acompanhando, pedindo vênia ao doutor Samuel, que pensou de forma diferente, e agora eu peço também vênia ao doutor Agamenon, porque entendeu na parte final pela inelegibilidade. Eu vou acompanhar em toto o voto do eminente relator. É assim que eu voto. Então, eu proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, rejeitou a questão de ordem suscitada oralmente pelo patrono do representado. Por unanimidade também, de que já havia sido votado anteriormente, né, as preliminares de inépcia da inicial e de nulidade das provas. No mérito, o tribunal, por maioria, julgou procedente a representação, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Afastada por maioria a declaração de inegibilidade nos termos do voto do primeiro vogal. Atendendo pedido de preferência com sustentação oral, é o 2 da pauta. É o processo 130/2013, recurso contra a expedição de diploma, cargo de prefeito, recorrente coligação competência, trabalho e compromisso com o povo, recorrido Bete Sabá Marinho da Silva e Jair Augusto Cerqueira. Embaixadora Maria Helena é a relatora, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso contra a expedição de diploma interposto pela coligação Competência, Trabalho e Compromisso com o Povo em face de supostas condutas ilícitas imputadas aos ora recorridos Bete Sabá Marinho da Silva e Jair Augusto Cerqueira, atuais prefeito e vice-prefeito de Rondolândia. Sustenta a recorrente em síntese ter havido graves ilícitos durante o processo de votação na 77ª sessão eleitoral daquela circunscrição, o que ensejaria a anulação e recontagem dos respectivos votos, o que faria incidir as hipóteses de cabimento do recurso previsto no artigo 262, incisos 3 e 4 do Código Eleitoral, ao entendimento de que teria havido erro na contagem de votos por conta do episódio que obstou o exercício de voto pela eleitora Júlia Lúcia da Fonseca, especialmente porque a eleição fora decidida por uma diferença de apenas 3 votos.
funda seu argumento na sentença favorável que for inicialmente proferida pelo juízo da 61ª Zona Eleitoral, o qual acolhera a ponderação feita na representação número tal, que anulara a votação da aludida 77ª sessão, determinando a já mencionada recontagem de votos. Acresce não ser razoável e salutar ao processo eleitoral, bem ainda por não atender ao princípio da segurança jurídica, diplomar quem esteja sob suspeita de ter alcançado de forma irregular o cargo eletivo, ora combatido, sendo de se deferir o pleito para somente diplomar aquele que, após a recontagem de votos, restar satisfatoriamente provado como vencedor das eleições. Defendendo estar devidamente demonstrado a existência dos requisitos legais, postular a concessão de liminar para impedir a diplomação então marcada, pleiteando ao final a cassação dos diplomas pedidos. Os recorridos apresentaram defesa de folhas em que suscitam não cabimento ao caso concreto da hipótese prevista no inciso 3 do artigo 262 do Código Eleitoral, porque ali o que se tem seria erro na apuração no tocante à contagem de votos. E quanto ao inciso 4 do mesmo artigo, alude que a suposta fraude que poderia gerar a nulidade da votação sequer fora narrada na inicial. Asseveram não ter havido a necessária impugnação tempestiva da votação da 77ª sessão eleitoral no momento em que operava a mesa receptora nos termos do que exige o artigo 223 daquele código, incidindo a preclusão quanto a esta fase do processo então em curso. Acresce que a mesma exigência vem disposta no artigo 149 do Codex. Aduz que a sentença em que se baseia o recorrente não está com seus efeitos operantes, por força da concessão de liminar para conferir efeito suspensivo ao recurso interposto nos autos da respectiva ação cautelar número tal. Reitero que todos os fiscais de partido presentes ao ato de votação assinaram a ata respectiva, na qual não consta a menor impugnação quanto aos fatos narrados na exorial, argumentando que, aspas, o direito da coligação recorrente precluiu às 17 horas do dia 7 de outubro de 2012, fecha aspas. Assim formulado, sua tese invoca a impossibilidade jurídica do pedido por força da preclusão. Quanto ao mérito, aduz não ter ocorrido erro de fato na apuração dos votos da 77ª sessão eleitoral, não tendo o recorrente apontado sequer um erro na apuração ou fraude, apenas ventilado nulidade na votação propriamente dita. Defendem a obrigatoriedade da prova pré-constituída em sede do recurso, o que não teria sido observado pelo recorrente, sendo certo que o que impossibilitara o exercício do voto da eleitora Júlia Lúcia da Fonseca fora mero equívoco dos mesários que teriam digitado o número do seu título eleitoral quando compareceu para votar a eleitora Juciana Gomes Pereira, o que não pode ser tido como por fraude ou qualquer outra forma de ilicitude ou dolo a ensejar a procedência dos pedidos ventilados na inicial, até porque plenamente válido o voto da eleitora Juciana, ainda que eu tenha exercido sob o número equivocado do referido título eleitoral, porque ela efetivamente era eleitora inscrita naquela sessão. O segundo equívoco encontrado naquela fatídica sessão eleitoral foi a ausência de assinatura no caderno de votação do eleitor Vanderlei Louvo, mas que reconhecidamente exerceu o direito de votar, conforme se pode constatar, segundo alegam, pela ausência do canhoto do comprovante de votação, que somente é entregue a quem efetivamente vota. Ao final, postula o não provimento do recurso. Adota a Procuradoria Eleitoral, manifesta-se pela improcedência do perito. Alegações finais relativas reiteradas pelo recorrente, em que se aponta haver fraude explícita no fato de uma pessoa haver votado em lugar de outra, além de ter ocorrido divergência entre o número de assinaturas no caderno de votação e de votos constantes na urna eletrônica. Manifestação final dos recorridos, em que reiteram argumentos já expendidos na fase de contestação, apontando falha na representação da parte processual adversa, o que redundaria na extinção do processo sem resolução do mérito. Postula ainda a extinção deste feito por força do que restou decidido no recurso interposto no processo 60792-2012, em que fora reformada a sentença de piso, por não ter ocorrido a impugnação tempestiva pelos fiscais partidários. Ao final, pleiteiam o desprovimento do presente recurso por não se poder enquadrar os fatos nas hipóteses dos dispositivos legais que permitam a cassação do diploma. A Procuradoria Regional Eleitoral
reitera seu pronunciamento anterior pela improcedência. Digno de nota é o incidente relativo à irregularidade de representação processual da recorrente, a qual fora sanada com o instrumento de procuração de folhas, acerca do qual a parte processual contrária, devidamente intimada, manifesta pela sua extinção do feito sem julgamento de mérito, tendo a dor da Procuradoria Regional Eleitoral intimada, uma vez mais, ratificado o parecer anterior pela improcedência do pedido para a desconstituição do diploma. É o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao eminente advogado pelo prazo regimental. Bom dia. Bom dia aos excelentíssimos senhores componentes da mesa, aos colegas presentes. Esse processo, no que se refere à representação nos autos, ele, desde o início, ele surge com a inicial e quem a subscreve não tem poderes para tanto. E isso só por esse motivo já seria motivo de extinção do processo sem julgamento do mérito. Desde a juntada da procuração, as folhas 17, aí com o subestabelecimento acostado em 14 de maio de 2013, ele, adentrando especificamente nesses fatos, ele foi assinado por Genesi Alves Apolinário, contudo, tal subestabelecimento não passava de cópia, dando poderes ao senhor Ricardo Almeida. Cabe mencionar que tal subestabelecimento não fora elaborado por Nestor Fernandes Fideli, o advogado que patrocinava a lide, mas sim pelo representante da coligação. Ademais, neste ato, fora anexado outro subestabelecimento, em que o advogado Ricardo Almeida passou seus poderes ao senhor Alberto Vilauba Carneiro, este sim em documento original. Contudo, as folhas 135, a nobre relatora determinou a juntada da via original do referido subestabelecimento, as folhas 131, além da correção do outro subestabelecimento, as folhas 132, que não fazia menção ao processo que fora subestabelecido. Tal despacho fora publicado em 21 de junho de 2013, porém, somente em 4 de julho fora acostada a petição com o novo subestabelecimento. Porém, o referido subestabelecimento somente sanou o erro referente à questão do advogado Luiz Alberto, em relação ao advogado Ricardo Almeida, reparando o erro referente às folhas 132, sem qualquer solução para o subestabelecimento originário constante nas folhas 131. Assim, o senhor Ricardo Almeida não possui poderes para subestabelecer ao senhor Luiz Alberto, eis que não existe nos autos subestabelecimento válido, dando poderes de atuação ao advogado Ricardo Almeida. Sendo a rigor a declaração de inexistência de todos os atos praticados. Frise-se, os referidos advogados foram intimados para corrigir tal falha, contudo mantiveram-se inertes. Da juntada intempestiva da procuração original, após a apresentação das alegações finais pela parte, ora recorrente, em que fora alegado o vício de representação, ardilosamente e confirmando os erros apontados, fora protocolizada a petição de juntada da procuração no dia 31 de maio de 2014. Cabe mencionar que novamente fora juntada a cópia, sendo requerido o prazo de 5 dias para a juntada da original, o que por si só já seria um absurdo. Contudo, o absurdo não se esgota aí, eis que sequer o prazo de 5 dias fora respeitado. Se não vejamos, a petição, as folhas 203 a 204, fora protocolizada no dia 13 de maio de 2014, terça-feira. Ou seja, o prazo se iniciaria no dia 14 de maio, quarta-feira, esgotando-se em 19 de maio, segunda-feira. Porém, o documento somente fora protocolizado no dia 20 de maio,
as folhas 210. Oportuno é destacar que na petição, as folhas 210, o advogado tenta induzir o julgador ao erro de respeito ao prazo, constando o dia 19 de maio, antes de sua assinatura. Porém, não fora esta a data do protocolo, mas sim 20 de maio de 2014. Assim deve ser o processo extinto, sem resolução do mérito. A recorrente ajuizou o presente recurso contra a expedição de diploma, aduzindo em tese que o nobre magistrado Acô teria cometido erro gravíssimo ao diplomar os recorridos, eis que nos autos, que por sinal não fora juntada a cópia integral, mas somente sua sentença, fora proferida decisão anulando a votação da sessão eleitoral 77. Determinando-se à época a recontagem dos votos e a consequente proclamação dos eleitos. Frise-se, a referida decisão fora proferida no dia 13 de dezembro de 2012, sendo publicada no dia 14 do referido mês. Ato contínuo, a coligação recorrente apresentou naqueles autos pedido de providência, que sequer foi juntado nos presentes autos, requerendo a não diplomação dos eleitos no dia 18 de dezembro de 2012, em decorrência da mencionada sentença que determinou a recontagem. Contudo, diante dessa conjuntura temporal, o nobre magistrado Acô, com acerto, indeferiu o referido pleito sob o seguinte argumento: ocorre que a totalização e o processamento do resultado devem seguir o rito processual previsto na Resolução 23.372 do TSE, que determina que os partidos políticos e o Ministério Público deverão ser convocados por edital para acompanhamento do processamento com 48 horas de antecedência, nos termos do artigo 178, parágrafo 1º da mencionada resolução. Considerando que a sentença foi proferida no dia 13 de dezembro de 2012, o edital por meio do qual foram convocados o Ministério Público e os partidos políticos foi publicado no dia 14 de dezembro de 2012, sexta-feira. Sendo assim, a contagem do prazo inicia-se no primeiro dia útil, segunda-feira, dia 17 de dezembro. Logo, não há tempo hábil para ocorrer a nova totalização e representação do resultado antes da data prevista para a diplomação. Voltando, destaque-se, sequer for ajuntada a cópia da decisão nos presentes autos. Assim, considerando que os requeridos foram efetivamente e legalmente diplomados no dia 18 de dezembro de 2012, fora proposta a ação da demanda contra a expedição do diploma realizado, visto que, para a recorrente, não havia que se expedir diploma de ninguém até que se realizasse a referida recontagem dos votos. Convém mencionar que a presente demanda lastreia-se no artigo 262, incisos 3º e 4º do Código Eleitoral, ou seja, erro de direito ou de fato na apuração final quanto à contagem dos votos, concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova, nas hipóteses do artigo 222 do Código Eleitoral. No tocante ao inciso 3º, cabe mencionar que esse se refere a erro ocorrente na apuração, no tocante à contagem dos votos, o que sequer amolda-se no caso em apreço. Conforme já mencionado, a recorrente consubstancia seu pedido em uma suposta ocorrência de erro de fato na apuração, no tocante à contagem de voto. Conforme também já relatado, não for a peça recursal descrito ou referido erro, portanto, sequer é possível rechaçá-lo. Contudo, se analisarmos a conjectura que envolveu os autos, veremos que sequer é cogitado qualquer erro na apuração, mas sim nulidades de votação propriamente dita. Por outro lado, no tocante ao inciso 4º, vale enfatizar que o único documento acostado ao presente recurso fora a sentença proferida nos autos 607/92/2012, 611/0061,
sendo que sequer é relatado no corpo do referido recurso a suposta fraude que geraria nulidade da votação e, consequentemente, teria maculado a lisura da sessão eleitoral. Esse aí não interessa. Por derradeiro, o mais importante é destacar que não existiu qualquer impugnação junto à mesa receptora no momento oportuno. Cabe mencionar que no capítulo em que se insere o artigo 222 do Código Eleitoral, que versa sobre a nulidade de votação, a disposição expressa no artigo 223 que a nulidade de qualquer ato não decretada de ofício pela Junta só poderá ser arguída quando de sua prática, não mais podendo ser alegado sob pena de preclusão. Assim, nítida e inquestionável é a preclusão contra qualquer irregularidade formal, sendo impossível juridicamente qualquer espécie de questionamento perante o judiciário de forma tardia. Outro sim, a sentença que lastreia o presente recurso, único documento apostado nos presentes autos, fora reformada por este tribunal, extinguindo-se o feito com resolução do mérito. Eis que existente estava a preclusão consumativa. Pela inexistência de devida impugnação imediata, conforme decisão, frise-se, o presente recurso não fora devidamente instruído das peças indispensáveis, havendo nele somente cópia da decisão que anulou a sessão eleitoral em Testília, reformada como já mencionada. Ora, excelentíssimos membros desta Corte, se o recorrente consubstanciou toda a sua pretensão em uma sentença proferida em outros autos, deveria, no mínimo, ter juntado cópia integral dele. Contudo, assim não o fez. Com essas palavras aí, eu concluo me reiterando todos os argumentos constantes nos autos, requerendo que se dignem extinguir o processo sem julgamento do mérito, em decorrência da falha na representação dos advogados constantes nos autos, extinguir o processo em decorrência da extinção do processo anterior e que fora reformado por esse tribunal, com julgamento do mérito em decorrência da inexistência da impugnação oportuna. Negar provimento ao recurso contra a expedição do diploma em decorrência do não enquadramento nos dispositivos legais que regem a cassação do diploma. Obrigado. Terceira palavra do outro procurador. Mantenho o parecer. Mantido, retorna a palavra a eminente relatora. Inicialmente, uma preliminar de inadequação da via eleita, e assim está sendo apreciado. Recurso contra expedição de diploma, quando ajuizamento do presente feito, somente poderia ser interposto como invocado na inicial, nas hipóteses previstas no inciso 262 do Código Eleitoral. Verbos, eu cito 262, inciso 3. Erro de direito ou de fato na apuração final quanto à determinação do quociente eleitoral ou partidário, contagem de votos e classificação de candidato ou a sua contemplação sobre determinadas legendas. 4. Concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova dos autos na hipótese do artigo 222 desta lei e do artigo 41A da 9.504. Prossigo eu. Pois bem, a coligação autora invocar os incisos 3 e 4 do supratranscrito artigo 262, o que não se mostra pertinente para os fatos narrados na inicial, pelo menos não com relação ao inciso 3, que trata de erro na apuração final e não na ocorrência de suposta fraude durante a votação, como seria, em tese, o caso desses autos. A apuração e votação são fases distintas do processo eleitoral, apesar de uma depender e ser decorrência da outra. Ainda que se pudesse admitir erro no fato de haver o juízo da 61ª zona eleitoral, determinado a anulação da votação contida na 77ª sessão eleitoral com recontagem dos respectivos votos e a posterior, entre aspas, contraditória diplomação, sem efetuar aquela recontagem, tal fato não configura propriamente
erro na apuração final, porque a decisão contraditória poderia ser objeto de recurso na condição de possível erro judicial, se fosse o caso, mas nunca erro de fato ou de direito, como exige o inciso 3 do artigo 262, acima transcrito. Ademais, aquela decisão anulatória tivera suspenso sua eficácia por decisão liminar na ação cautelar 62250/2012, ajuizada para o propósito de conceder efeito suspensivo ao recurso eleitoral aviado nos autos do processo 60792/2012, atualmente pendente de decisão no colênio do TSE. Por tal motivo, acolho parcialmente a preliminar alusiva à inadequação da via eleita para processar e julgar este recurso com fulcro em pretensa violação do inciso 3 do artigo 262 do Código Eleitoral, porque erro decorrente de decisão judicial se combate com recurso próprio e eventual erro na votação não se confunde com a hipótese de erro de direito ou de fato na apuração final prevista no aludido inciso 3 do artigo 262, nem com suposta fraude na votação, o que constitui matéria de mérito a ser ventilada na apreciação do inciso 4 do aludido dispositivo legal. É assim que eu aprecio essa preliminar, senhor presidente. Acompanha a relatora. Doutora Agamenon? Acompanhe a relatora. Doutor Lídio Modesto? Também com a relatora. Doutor André Posetti? Voto de acordo com o relator, senhor presidente. Então, o deputado. A irregularidade de instrumento de representação processual. A regularização de representação processual somente obedece a prazos rigorosos e peremptórios em sede de recurso extraordinário, consoante Constituição jurisprudencial dos colégios Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, sendo certo que, quanto a outras instâncias, deve-se atentar para o que o Código de Processo Civil expressamente determina em seu artigo 13, relativamente à tomada de providências pelo relator, de forma a corrigir eventuais irregularidades, tudo com o fito de que o Estado juiz, provocado pela parte, efetivamente preste a jurisdição para debelar os conflitos que lhe são trazidos pelas partes. Nesse sentido, tenho por plenamente válido e regular o instrumento procuratório juntado ao presente feito, após intimação para que assim fosse feito, não havendo que se falar em subsistência de irregularidade processual que legitimamente acarrete extinção do feito, motivo pelo qual afasta a questão preliminar quanto a este ponto. Com voto, doutor Pedro Francisco. Com a eminente relatora. Doutora Agamenon. Com a relatora. Doutor Lídio Modesto. Também acompanha. Doutor André Posetti. Acompanha a relatora. Bem regitada a unanimidade. Ainda há uma outra questão preliminar, que é a inépcia da inicial. A matéria ventilada como preliminar de preclusão se confunde com o mérito deste feito que objetiva apurar fraude de que se origine a concessão irregular de diploma, motivo pelo qual eu afasto a questão preliminar de forma a apreciar a mesma com a matéria de fundo. Portanto, eu quero apenas corrigir aqui, eu não estou afastando, eu estou postergando para apreciá-la juntamente com o mérito. Consulte se algum. Todos de acordo? De acordo. Também, então, postergado para apreciação com mérito. Mérito. Não merece prosperar o mérito do presente feito, porque não houve a mínima prova de ter ocorrido fraude no processo de votação da 77ª sessão da 61ª Zona Eleitoral. É oportuno e pertinente asseverar, em síntese, que a fundamentação da recorrente consiste em ter o juízo da 61ª Zona Eleitoral concedido o diploma aos recorridos, mesmo após haver proferido decisão em que determinara, mas não fora feita, a recontagem de votos da aludida 77ª Sessão Eleitoral. A propósito, transcrevo trechos da inicial. Aspas. A decisão proferida pelo ilustre magistrado do acordo deve ser reformada, tendo em vista que foge de aplicação da justiça, porquanto privilegia a ineficácia de sentença corajosa e brilhante de sua própria larva, o que causa um verdadeiro estado de insegurança jurídica. Ora, se a ordem jurídica é no sentido de serem recontados os votos para enfim ser proclamado o eleito
para o cargo de prefeito, é evidente e lógico que, diante da transcrita decisão, não havia que se expedir diploma de ninguém até que se realizasse e deferida a recontagem de votos. Assim como foi determinada por sentença a recontagem de votos em decorrência da anulação da seção 77ª da 61ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, depreende-se que a presente inconformidade é absolutamente procedente nas hipóteses relacionadas no inciso 3 e 4 do artigo 262 do Código Eleitoral. Como o julgamento favorável proferido pelo juiz Wacol configurou-se o erro na diplomação dos candidatos da coligação, erro quanto à contagem atual dos votos e também no que tange a classificação com arrimo no artigo 262.3 do Código Eleitoral, principalmente tendo-se em mente que a eleição foi decidida por apenas 3 votos de diferença, ou seja, a manobra ilícita teve total robustez para desequilibrar o feito. Na mesma toada, sendo reconhecida a irregularidade, praticada o benefício dos candidatos da coligação recorrida, a diplomação dos mesmos se apresenta nitidamente contraditória com a decisão proferida pelo próprio juiz, que posteriormente determinou a expedição dos diplomas. Fecha aspas. Vem requerer a concessão de liminar in litis para se determinar a imediata cassação dos diplomas expedidos e outorgados aos candidatos da coligação juntos para mudar, eis que os termos da sentença proferida nos autos número tal, da ação eleitoral tal, teoricamente e claramente já teria prejudicado a própria diplomação antes de se recontar os votos e proclamar o vencedor do certame. Devo consignar que o autor junta aos autos cópia da decisão proferida pelo juízo da 61ª Zona Eleitoral no processo número tal, em que consta o seguinte teor. Aspas, posto isso, julgo procedente a pretensão autoral para anular a votação da sessão eleitoral da 77ª da 61ª Zona Eleitoral e determinar a recontagem dos votos para o cargo de prefeito de Rondolândia com a consequente proclamação do eleito e a realização dos demais atos subsequentes. Fecho aspas. Ocorre que, posteriormente a tal decisão, houve a concessão no âmbito deste tribunal, no bojo da cautelar número 62250/2012, de efeito suspensivo ao recurso interposto pelos ora recorridos, o qual se encontra pendente de decisão pelo Colém do TSE, processo principal número 60792/2012, no qual se funda a presente demanda. Das cópias carreadas a este feito, a partir das peças contidas no já referido processo 60792/2012, bem ainda da narrativa dos fatos supostamente ensejadores da presente demanda, é de se ver que inexiste prova de fraude de qualquer ilicitude que tenha contaminado a votação da 77ª sessão da 61ª Zona Eleitoral, acarretando a alegada contradição com a prova dos autos ou erro na apuração final da votação. Não há, neste feito, qualquer fundamento para anulação da votação daquela 77ª sessão eleitoral. Eis que a instrução dos autos correlatos a este e que serviram de fundamento do pedido contido na inicial, processo número tal, demonstrou a existência de mero erro de digitação do número de inscrição eleitoral de Júlia Lúcia da Fonseca, no momento em que comparecera para votar a eleitora Jussiana Gomes Pereira, esta com o nome figurando na lista de votação imediatamente antes daquela, o que gerou o erro já mencionado. Esse fato foi confirmado por várias testemunhas naquele outro feito. O outro incidente narrado nos autos de forma semelhante não passa também de equívoco dissociado de qualquer demonstração minimamente consistente de má-fé ou de ocorrência de fraude ou dolo. Não passa de esquecimento do eleitor Vanderlei Lovo de assinar o caderno de votação, somado à ausência de diligência dos mesários que poderiam ter lembrado e deveriam ter cobrado do referido eleitor quando de sua admissão à cabine de votação. Nada mais significativo ou digno de nota. Houve sim conduta imprópria dos mesários, mas nada que beire ou passe a sugerir fraude individualizada ou generalizada ou qualquer outro vício grave que poderia ensejar justificadamente a severa providência de anulação da votação da 77ª sessão eleitoral, tanto que este plenário já decidiu acerca do tema quando da votação por maioria do processo 607/92/2012, em que restou acolhida a tese de preclusão
por não haver registro em ata da impugnação tempestiva por fiscais no momento da ocorrência da fraude alegada. As hipóteses legais de anulação de votação não se subsumem ao caso concreto, porque tudo fora devidamente esclarecido com as provas carreadas aos autos já deferidos. Foram erros humanos causados pela desatenção dos partícipes da atividade de votação, mas não fraude generalizada ou algo que a equivalha. Veja o que diz o dispositivo pertinente à questão. 222, artigo 222. É nula a votação. Vou diretamente ao artigo 2, aos incisos, cito os incisos do 222, fazendo referência ao inciso 5, quando a sessão eleitoral tiver sido localizada com infração do disposto do parágrafo 4 e 5 do artigo 135. E ainda cito o 221, é anulável a votação, dou ênfase ao inciso 2, quando for negado ou sofrer restrição o direito de fiscalizar o fato constar na ata no protesto interposto por escrito no momento. Cito novamente o 222, é também anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata o artigo 237 ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedados por lei. Eu vou pedir aos senhores, eu vou nessa linha de raciocínio, citando os dispositivos legais 223 e continuo eu no parágrafo 13. Ainda que sejam censuráveis as condutas daqueles que foram designados para assegurar o correto funcionamento dos trabalhos eleitorais naquela sessão, nada de doloso, grave ou que pudesse afetar o resultado do pleito municipal de Rondolândia ocorreu. Eis que a diferença de apenas 3 votos não seria passível de modificação significativa, até porque, em última análise, todos os votos, incluídos os dos eleitores já mencionados, Vanderlei Lovo e Jussiana Pereira, foram válidos, porque estes eleitores estavam regularmente inscritos naquela 77ª sessão, conforme já esclareci acima. E mesmo que fosse possível computar o voto da única eleitora que ficar impedida de votar, Júlia Lúcia da Fonseca, na ingrata e obviamente impossível tentativa de adivinhar sua preferência, ainda assim o resultado não sofreria abalo, porque a diferença poderia manter-se na hipótese dela anular seu voto, aumentar a diferença para 4 votos ou diminuir para 2, sendo certo que, em qualquer das hipóteses, o resultado do pleito seria o mesmo, se manteria. Por todo o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o presente pedido. É como voto, senhor presidente. O voto do doutor Pedro Francisco. Acompanho a eminente relatora. Doutora Gamerão. Acompanho o relator. Doutor Lírio Modesto. Também acompanho. Doutor André Posetti. Acompanho a relatora, senhor. Então proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de falha na representação processual. Não conheceu da preliminar de preclusão por confundir com o mérito, bem como acolheu parcialmente a preliminar de inadequação da via eleita e, no mérito, por unanimidade, julgou improcedente o pedido desconstitutivo do diploma nos termos do voto da doutora relatora, em consonância com o parecer ministerial. O 3 da pauta, o processo 15.503/2014, registro de candidatura DRAP, coligação de deputado estadual, requerente coligação Amor, Nossa Gente 2, PT, PMDB, PR, PC, do B e PROS. Embaixadora Maria Helena, relatora. A coligação Amor à Nossa Gente 2, integrada pelo Partido dos Trabalhadores, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Partido da República, Partido Comunista do Brasil, Partido Republicano da Ordem Social, apresenta seu demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP, acompanhado da documentação e informação pertinente, requerendo a declaração de habilitação a participar das eleições de 2014. Postula de igual modo os registros de seus candidatos ao cargo de deputado estadual, num total de 65, os quais foram individualmente autuados como requerimento de registro de candidaturas, conforme dicção do artigo 34.2 da Resolução TSE 23.405.
nos termos do que prescreve o artigo 97 do Código Eleitoral, for publicado o edital de registro de candidatura número tal, 13/2014, tendo transcorrido em autos o prazo para impugnação consoante estabelecido no artigo 3º caput da Lei Complementar 64. Em análise preliminar, constatou-se que a coligação não havia apresentado a lista de presença assinada pelos convencionais do PMDB, conforme exigências incertas no artigo 25 da resolução do TSE 23405. Não obstante devidamente notificada a irregularidade, a coligação apresentou o documento faltante, o qual foi juntado às folhas 54 e 65 dos autos. A Secretaria Judiciária, nos termos do inciso 1 do artigo 35 da resolução do TSE, prestou as informações, indicando o atendimento dos requisitos legais e regulamentares próprios. Por fim, a douta Procuradoria Eleitoral pugnou pelo deferimento do DRAP. É o sucinto relatório. Mantenho o parecer pelo deferimento. Senhor presidente, eu vou pedir vênia aos senhores, voto disponibilizado. Eu estou em consonância absoluta com o Ministério Público, dizendo que satisfeitos os requisitos previstos na Lei 9.504, na resolução do TSE, não havendo impugnação ou irregularidade, conforme certificado informado pela Secretaria Judiciária e em consonância com o parecer, declarando a coligação Amor à Nossa Gente 2, formada pelo PT, PMDB, PR, PCdoB e PROS, habilitada a participar das eleições de 2014, concernentemente ao cargo de deputado estadual. Algum voto divergente? De acordo. O Tribunal, por unanimidade, declarou a coligação requerente habilitada a participar do pleito eleitoral de 2014, dos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. O 4 da pauta, o processo número 15.770/2014, registro de candidatura, DRAP, partido, coligação, governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual, primeiro suplente e segundo suplente. Partido Socialismo e Liberdade. Desembargadora Maria Helena, relatora. Senhor presidente, eminente pares, o caso é o mesmo do anterior, com a vênia de todos, o voto está disponibilizado. Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, apresentando demonstrativo de regularidade de atos partidários, o DRAP, a douta Procuradoria, a Secretaria Judiciária também informou o atendimento dos requisitos, a douta Procuradoria pugnou pelo deferimento do DRAP. Parecer? Mantido? Mantenho o parecer. Mantido. O desfecho também é absolutamente o mesmo, declarando o Partido Socialismo e Liberdade PSOL habilitado a participar das eleições concernentes aos cargos de governador, senador, deputado estadual e deputado federal. Tudo também em consonância com o parecer. Algum voto divergente? Estou de acordo. O Tribunal, por unanimidade, declarou o partido requerente habilitado a participar do pleito eleitoral de 2014, dos termos do voto da douta relatora, em consonância com o parecer ministerial. O 5 da pauta é o processo 15.940, registro de candidatura, DRAP, coligação, deputado estadual. Requerente, coligação, coragem e atitude para mudar. 2. PTB, PSL, PPS. Desembargadora Maria Helena também é relatora. Também o caso é o mesmo. A coligação Coragem e Atitude para Mudar 2, formado pelo Partido Trabalhista, PTB, PSL, PPS, apresentando os demonstrativos de regularidade de atos partidários, o DRAP. A douta Procuradoria Eleitoral também pugnou pelo deferimento diante das informações da Secretaria Judiciária de atendimento dos requisitos legais. Qual é o parecer? Mantenho o parecer. Mantido. Mantido o parecer, senhor presidente, na mesma toada dos anteriores, estou em conformidade com o parecer, declarando a coligação Coragem e Atitude para Mudar 2, formada pelo PT, PSL e PPS, habilitada a participar das eleições de 2014, concernente ao cargo de deputado estadual. Em consonância com o parecer. Todos de acordo? De acordo.
Então, o Tribunal, por unanimidade, declarou a coligação requerente habilitada a participar do pleito eleitoral de 2014, nos termos do voto da doutora relatora, em sintonia com o parecer. Agora entramos na matéria administrativa, é o processo 62.279/2014, processo administrativo implantação do mural eletrônico, requerente Coordenadoria de Jurisprudência e Documentação, SJ, esse eu estou relatando. Nesses pares é aquele mural eletrônico em que já discutimos, inclusive encaminhado cópia da resolução ser deferida, feitos considerando, eu aqui com alteração, uma sugestão e alteração que foi feita pelo eminente vogal Dr. Pedro Francisco, membro dessa corte, ficou assim os termos da resolução. Artigo 1º. Fica instituído o mural eletrônico na Justiça Eleitoral de Mato Grosso como meio oficial de publicação dos atos judiciais em secretaria ou em cartório durante o período eleitoral. Durante o período estabelecido em calendário eleitoral, os atos judiciais da eleição em questão que contenham previsão de publicação e intimação em secretaria ou cartório serão veiculados no mural eletrônico existente no sítio do Tribunal na rede mundial de computadores. Para fins desta resolução, entende-se por atos judiciais os despachos, sentenças e decisões monocráticas proferidas pelos juízes eleitorais, juízes auxiliares e juízes do tribunal. Em período eleitoral definido em calendário eleitoral serão publicados em mural eletrônico. 1. Os atos judiciais praticados nas ações que tramitam sob o rito processual. A. Dos artigos 8º e 9º da Lei Complementar nº 64/90, registro de candidaturas. B. Do artigo 58 da Lei 9.504/97, exercício do direito de resposta. C. Artigo 96 da Lei 9.504/97, reclamações e representações. Inciso 2. Os despachos ou determinações legais para oferecimento de contrarrazões ou defesa. 3. O relatório geral da apuração. Inciso 4. A ata geral da eleição. 5. Demais casos previstos na legislação eleitoral. Parágrafo 1º. Não serão publicados em mural eletrônico. 1. As decisões colegiadas proferidas pelo Tribunal Pleno. 2. Os atos que contenham determinação por outra forma de publicação. 3. As decisões proferidas fora do período previsto em calendário eleitoral. 4. As decisões não prolatadas pelo juízo no prazo impróprio previsto no artigo 58, parágrafo 2º, 96, parágrafo 7 da Lei 9.504, conforme o caso. Parágrafo 2º. Caso o ato judicial publicado em mural eletrônico contenha determinação de realização de ato de natureza citatória, independentemente da denominação utilizada, far-se-á citação pessoal do representado. Os atos judiciais, inclusive seu conteúdo, deverão ser registrados no sistema de acompanhamento de documentos e processos SADP em modo texto a partir do original assinado pela assessoria do juízo que proferiu a decisão. Parágrafo 1º. O registro da publicação em mural é de competência da Secretaria Judiciária ou cartório em que a decisão foi proferida. Parágrafo 2º. Os atos judiciais serão publicados em mural eletrônico no formato PDF no horário das 10 e às 19 horas e serão identificados com dados do processo, salvo caso de sigilo permitido ainda o acesso direto ao andamento processual. 3. As decisões disponibilizadas em mural eletrônico conterão a data e horário da publicação e serão numeradas sequencialmente de forma automática. Os advogados, partes e demais interessados poderão receber mensagens eletrônicas informando a publicação em mural eletrônico de decisões mediante cadastramento no sistema PUSH
do processo que deseja acompanhar. O Ministério Público Eleitoral poderá, mediante solicitação, receber mensagem eletrônica informando a publicação de decisão em mural eletrônico, tanto dos processos em que atuar como parte ou como parte, como nos demais processos. Fica eliminado para fins desta resolução, a partir do dia 1º de agosto, o uso do mural físico existente na Secretaria Judiciária ou nos cartórios eleitorais. Parágrafo 1º. Parágrafo único. No período compreendido entre a publicação desta resolução e o dia 31 de julho do corrente ano, o mural eletrônico e o mural físico funcionarão concomitantemente. O mural eletrônico estará disponível a partir da publicação desta resolução, devendo funcionar durante todos os períodos eleitorais de forma ininterrupta. Parágrafo único. Caso o sistema do mural eletrônico fique indisponível, as decisões de que trata o artigo 2º serão publicados conforme determinação do presidente, sendo o meio escolhido amplamente divulgado. Artigo 6º. A interpretação desta resolução será feita com o objetivo de garantir o princípio da celeridade processual, a racionalidade e a segurança dos serviços judiciais. Parágrafo único. Os casos omissos e controversos serão resolvidos pelo secretário da Secretaria Judiciária. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, aí sala das sessões do Tribunal Regional Eleitoral em Cuiabá, que ao invés, né, vai ser a data de hoje, né? Aos 21 dias do mês de julho de 2014, assina todos os membros desta corte. Que eu antecipo, né, também que foi consultado a OAB, ela assentiu com esse aí, até dizendo que traria benefício a todos os advogados, porque eles poderão, né, ter o acesso, em razão do horário, direto dos seus escritórios, das suas casas. E a implementação que eu fiz ontem, que publicar concomitante da data de hoje o mural físico e o eletrônico, até o dia 31, a partir do dia 1º só o mural eletrônico, para que qualquer advogado não alegue ignorância, que substituiu de forma imediata. Então, durante esse período farão adaptações, terão conhecimento, se vier aqui. Então, terá até o dia 31 a publicação no mural físico ainda. Consulto aos eminentes pares, estão todos de acordo? Senhor presidente, só sobre essa questão da interpretação aí aliás, dos casos omissos, me parece que seria melhor se constasse serão resolvidos pelo presidente do tribunal, em vez pelo secretário da Secretaria Judiciária. Porque o presidente, como integrante do pleno, seria um ato ad referendo, né, que poderia depois ser referendado, né? Então, acho que os casos urgentes ficaria mesmo com o presidente. Essa é a minha observação. O artigo 6º lá, parágrafo único, né? Eu concordo com as ponderações. Então há de referendo do pleno, né? Nos seus casos urgentes. Mais alguma alteração? Então, tribunal unanimidade. Ao doutor procurador, consulto. Senhor presidente, só gostaria de me manifestar evidentemente a favor da implementação do mural eletrônico e gostaria de parabenizar o tribunal pela iniciativa, que certamente vai conferir mais transparência e facilitar a vida, especialmente dos advogados, que vão ter acesso a essas intimações de forma mais rápida. E, no mais, me manifesto plenamente de acordo com a minuta proposta, inclusive com a sugestão do Dr. Pedro Francisco.
Então, o tribunal, à unanimidade, aprovou a resolução da implantação do mural eletrônico, também com o parecer oral, fazendo as devidas modificações. Isso aqui. Já foi, né, do mural eletrônico. Então, processo 66.091/2014, processo administrativo, pedido de afastamento temporário da jurisdição eleitoral, requerente doutora Ângela Regina Gama da Silveira Gutierrez Jimenez, juíza da 54ª Zona Eleitoral. É que a eminente colega, doutora Ângela, ela pede o afastamento no período eleitoral, tendo em vista que uma irmã dela estará concorrendo a um pleito eletivo. Diante desse fato, a vedação para que ela possa atuar na Justiça Eleitoral. E eu, considerando as informações lançadas nos autos, bem como os dispositivos do Código Eleitoral e da Resolução 21.009/2002, o teor da Resolução do TRE 1232/2012, voto no sentido de referendar a Portaria 259, de 27/6/2014, que deferiu a de referendo do Pleno o pedido de afastamento temporário da doutora Ângela Regina Gama da Silveira Gutierrez Jimenez, em razão do impedimento previsto no artigo 14, parágrafo 3º do Código Eleitoral, bem como designou a de referendo o Dr. Iales Sabo Mendes, juiz da 7ª Vara Civil, para jurisdicionar em substituição à 54ª Zona Eleitoral até o dia 4/11/2014, com fundamento no artigo 2º da Resolução 21.009/2012. Consulta a eminente desembargadora Maria Helena. Doutor Pedro Francisco? De acordo. Doutora Gamelão? Sim, de acordo. Doutor Lídio? De acordo. Doutor André Prosetti? De acordo. Então, o tribunal, à unanimidade, referendou a portaria em que deferiu o afastamento da juíza Ângela Regina Gama da Silveira Gutierrez e, consequentemente, nomeou designou o doutor Ialo Sabo Mendes Júnior para jurisdicionar no período. O processo 62.219/2014 é administrativo, é afastamento do juiz eleitoral da 40ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, apenas no período de 11 a 14 de julho de 2014. O requerente Dr. Luiz Otávio Pereira Marques, da 49ª Zona Eleitoral. Também até já ele cumpriu, que foi de 11 a 14, né? Ele já teve atendendo o pedido, foi deferido também a de referendo, para ele tratar de assuntos pessoais, familiares, em que ele teve que se afastar e ir a outro estado. E eu estou aqui trazendo, tendo em vista que foi a de referendo, né, que é necessário o pleno, só para formalizar, se todos estão de acordo, que até... Então, o tribunal, à unanimidade, referendaram o afastamento do Dr. Luiz Otávio Pereira Marques, do período de 11 a 14 de julho.
Aqui o outro processo 63.748/2014, processo administrativo, designação de juiz eleitoral substituto para jurisdicionar a 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, período de 27/6/2014, requerente a sessão de registro de membros e juízes eleitorais. Esse é da minha relatoria. Então, informação, né, que foi prestada através do ofício número 46/2014 da sessão de registro de membros, que noticiou o afastamento simultâneo dos juízes da 49ª e 58ª Zona Eleitoral, com sede em Várzea Grande, no mês de julho de 2014. Destacou ainda que a 20ª Zona Eleitoral, igualmente situada em Várzea Grande, era jurisdicionada cumulativamente pelo juiz da 58ª Zona, tendo em vista a renúncia da titular. Com efeito, em razão da vacância existente no juiz da 20ª Zona Eleitoral, não foi possível aplicar a escala de substituição da Justiça Estadual, ocasião em que se propôs a designação da doutora Marilza Aparecida Vitória, juíza de direito da Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e substituta do Dr. Otávio Vinícius Af Peixoto na Justiça Comum, para responder em substituição e cumulativamente pela 20ª Zona Eleitoral no dia 27/6/2014. Diante da proximidade com o período de afastamento, foi expedida portaria de referendo número 256 de 25/6/2014, publicado no Diário da Justiça, atendendo aos termos da proposta. Então, eu votando, considerando as informações lançadas nos autos, bem como do Código Eleitoral e da resolução, ao teor da resolução do TRE 1322/2003, voto no sentido de referendar a portaria que designou a doutora Marilza Aparecida Vitória para responder em substituição e cumulativo à 20ª Zona Eleitoral no dia 27/6/2014. Isso aqui foi afastamento por um dia só. Então, diante de alguns procedimentos que haveria de tomar, e como os juízes, tanto o substituto, o titular e o substituto, tiveram que afastar, nesse dia foi designado para a doutora Marilza Aparecida Vitória. E hoje, né, eu trago só para referendar, cumprindo formalidades legais. Estou de acordo? Então, o tribunal referendou a portaria 256 de 25/6/2014. Temos o voto do relator. Senhor presidente, só uma questãozinha aqui de ordem. Foi votado agora recentemente aquela referendo de Vossa Excelência, aquele afastamento do Dr. Luiz Otávio, né? Eu tinha quase certeza que ele na verdade tinha pedido a desistência desse pleito, e eu só confirmei aqui, ele realmente ficou, ele não se afastou porque na última hora não foi necessário viajar. Eu estou colocando isso só porque ele exerceu plenamente lá na zona eleitoral e inclusive teve despacho e tudo mais. Eu confirmei agora com ele, e ele falou inclusive que foi formalizado um pedido de desistência desse afastamento, só para deixar registrado, porque na verdade ele não se ausentou e até eventualmente algum ato que ele possa ter praticado possam questionar, né? Isso. Não, eu estou falando exatamente porque exatamente. Eu me preocupei exatamente por isso, Eduardo, porque eu sei que ele estava aqui, né? Que ele tinha. Eu só não sabia se ele tinha formalizado. Ele confirmou que formalizou o pedido. Tá bom? Do doutor Luiz Otávio. Então fica retirado de pauta. E aí, nesse caso aí, eu faço um monocrático lá.
Então, o processo 66.516, processo administrativo, afastamento de juiz eleitoral, usufruto de folga compensatória, período de 14 a 16/7, homologação da portaria 266, São Félix de Araguaia, 15ª Zona Eleitoral. Então, o doutor Pedro Flori Diniz Nogueira, requerendo afastamento no período de 14 a 16 de julho do corrente ano, para acompanhar sua esposa em consulta médica na cidade de Brasília. Essa presidência acolheu a pretensão, postulado, expedindo a portaria referendo 266, de 7/7/2014. As unidades do tribunal sugeriram a ratificação do ato pelo pleno desta Corte. E a questão, como visto aí assim, que ele estava por necessidade de ordem, tanto pessoal e também médica, para o tratamento da esposa, eu deferi esse afastamento, porque não vi prejuízo, e também cumprindo formalidades, eu estou trazendo aqui para referendar a portaria que o afastou. Estão todos de acordo? Então, o Tribunal, unanimidade, referendou a portaria 266, de 7/7/2014. Então, nada mais havendo, eu deixo a palavra para alguma manifestação dos colegas, tratar de algum assunto geral. Eu já havia consultado Vossa Excelência, os eminentes pares, e também o Procurador Regional Eleitoral, sobre a possibilidade de modificarmos o calendário das sessões, mas na primeira oportunidade eu indiquei uma data que depois identifiquei que realmente será feriado no dia 11. E então eu tenho uma outra proposta, mas também depois nós conversamos informalmente sobre marcarmos para um mesmo dia 2 sessões. Mas, de qualquer modo, os dias que realmente eu estou impossibilitado de comparecer, que eu queria modificar em razão das minhas aulas no doutorado na PUC de São Paulo, seria dia 8 de agosto, dia 29. A proposta que eu tenho aqui é do dia 8 nós adiarmos para o dia 13, que é quarta-feira. E a do dia 29 anteciparmos para o dia 27, que também é uma quarta-feira. Agora, claro, se os eminentes pares tiverem e o eminente procurador tiverem uma outra sugestão para o mesmo dia, também estou de acordo. A minha impossibilidade realmente é no dia 8 e no dia 29. Aí gostaria de submeter a Vossa Excelência e aos eminentes colegas Então, também dia 8... para o dia, adiar para o dia 13, que é uma quarta-feira, e do dia 29 antecipar para o dia 27. Que também é uma quarta-feira. 13 e 27, né? 13 e 27, 11 de próximo agora que é o feriado. É feriado, sim. Pela lei da Justiça Federal, né? Isso que é feriado. Também por mim. Então está aprovada a diretoria geral e a secretaria para fazer alterações às devidas comunicações. Obrigado. Obrigado a todos. O 8 vai lá para o dia 13. O dia de 29 vem para o dia 27. Senhor presidente, só para informar a Corte que amanhã será lançado, nesse ano, né, o programa Voto Consciente, que todos nós sabemos que essa casa já desenvolve de forma brilhante há vários anos. E às 9h30 será lançado na Escola Estadual Professor Nilo Póvoas. E já estão programadas de imediato em 3 locais, né? Amanhã na Escola Nilo Póvoas, no dia 25 de julho na Escola Estadual da Polícia Militar Tiradentes, localizada no CPA 1, e no dia 1º de agosto, às 9 horas, na Escola Estadual Professor Fernando Leite de Campos, em Várzea Grande. No mesmo momento que eu faço essa informação, convido a todos, inclusive amanhã estaremos contando com a presidente desembargadora Maria Helena.
E é isso aí, tá? Esse programa, como todos nós sabemos, 9 horas, está marcado 9h30 aqui, mas eu confirmo com a senhora, 9h30. É um programa muito interessante, muito importante, voltado realmente para o social, onde os próprios alunos, eles formam os seus partidos, defendem as suas teses, e todo o processo eleitoral é debatido, é vivenciado por esses alunos. Queria só deixar essa informação. Obrigado, presidente. Também eu levo conhecimento dos colegas aqui que a confecção de uma cartilha a respeito do pleito eleitoral está praticamente quase prejudicado, porque o processo licitatório, não sei por que sentido, está parado na SJD. Eu sei que é no âmbito ali da Secretaria Judiciária. Eu vou tomar devida providência para ver se há ainda tempo hábil para a publicação, para continuidade. É um instrumento importante, que inclusive é reconhecido da eleição passada, que foi, e eu não sei por que sentido aqui não tem no tribunal uma racionalização. Um processo passa sem necessidade de mão em mão, tem que ir na lua e voltar para poder ser deferido. Então, está trazendo uma série de prejuízos, e eu tenho que tomar umas medidas mais eficientes para que tenha uma racionalização nesses processamentos. E não só nessa área administrativa, como também até judiciária. E recentemente nós tivemos, aí foi colocado pelo Dr. Pedro Francisco, que teve que perder o final de semana para prestar uma informação para o TSE a respeito de um mandado de segurança, e faz uma tramitação desnecessária, e isso aí vem a só trazer prejuízo à justiça eleitoral. Também levo conhecimento que na quinta-feira, a partir do momento que nós dedicamos um auxílio a todos os candidatos, que era apresentando programas, colocando todos os servidores para orientar quanto ao registro de candidatura, agora nós vamos voltar para o nosso cliente, também o maior, que são os eleitores. Facilitar a vida deles. Na próxima quinta-feira, todos estarão convidados, que será lançado um aplicativo aqui do tribunal, onde voto. Então, do seu smartphone, o eleitor, ele não precisa gastar uma ligação, embora seja o 0800, no tribunal para saber, ou na zona eleitoral para saber onde ele vota. Com esse aplicativo, ele vai só colocar o número de título, e aí já vai sair o local onde ele vota, inclusive com GPS do local onde ele estiver, já sair indicando o meio mais fácil para deslocamento, para que o eleitor possa chegar ao seu local de votação. Então, na quinta-feira, às 8 horas, né, a desembargadora vai também dar as maiores explicações. É um projeto criado pelo tribunal, e já antecipadamente a gente já deixa aqui, né, os agradecimentos aos servidores envolvidos nesta área. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Bem, antes de encerrar, tem a leitura de alguns atos que são publicados em sessão, que é a respeito das candidaturas. Com a palavra o diretor-geral. Leituras de acordo e decisões monocráticas. Acórdão número 24.215, relativo ao processo 15503/2014,
Relatora, desembargadora Maria Helena Povas. Relativo à coligação Amor à Nossa Gente 2. Acordo número 24.216, do processo 157-70/2014, relatora, desembargadora Maria Helena Povas, requerente Partido Socialismo e Liberdade. Acordo número 24.217, do processo 159-40/2014, também de relatoria da desembargadora Maria Helena Povas, requerente Coligação Coragem e Atitude para Mudar 2. E também as decisões monocráticas de número processo 23564/2014, relator Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que deferiu o requerimento de registro de candidatura, processo número 23649/2014, relatoria Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que também deferiu o requerimento de registro de candidatura, e processo número 44603/2014, relator Dr. Pedro Francisco da Silva, que homologou renúncia. Então, assim, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Um agradecimento a todos.